é que nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, para ouvirmos os céus, para ouvirmos a sua voz. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração a tua palavra. Que os céus estejam abertos sobre nós. Que Jesus Cristo seja glorificado. Que o teu nome seja engrandecido. Nós reconhecemos a Jesus como Senhor deste lugar, como Senhor das nossas vidas. Nós declaramos para os céus que Jesus Cristo é o Senhor. E tudo o que está acontecendo aqui é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entregamos a Ele esta ministração nesse tempo. Pedimos que haja manifestação do seu poder e da sua sabedoria, para que o teu nome seja engrandecido. Nós te adoramos, Senhor. Ore pela pessoa que está ao seu lado aí. Abrace aí homem com homem, mulher com mulher. Ore por ele. Porque no reino de Deus, abençoar é uma expressão de Cristo. Quem não abençoa não é abençoado. Nós te adoramos, Senhor. Derrama do teu Espírito nessa manhã. Rabacharadaradalarabasso. Choradaradaradalarabassu. 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 Sobre o trono que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Tua presença é adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Lá o que está sentado sobre o trono,
sentado sobre o trono, Jesus. ao que vive Estenda suas para mãos. sempre, É a Ele. seja É tudo sobre Ele, para Ele. Seja a honra e o poder, Seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado, todos. ao que está sentado sobre o trono. Você pode dar um aplauso a Ele. Aleluia. Bem forte para Jesus. Podem assentar, irmãos. Diga tetelestai. Está consumado. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Nós vamos falar do tema da Páscoa desse ano. Essa mensagem ela vai abrir um pouco. Ao longo dos dias nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema, mas para que tenhamos um entendimento revelado da aplicação da obra de Cristo. Por que nós não entramos num lugar sobrenatural, sendo que a obra de Cristo já está consumada? O texto da palavra de Deus diz: quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa expressão tetelestai, está consumado, ela era um selo, um registro legal de que uma dívida havia sido totalmente paga. Você pode dizer obrigado, Jesus. Quando um escravo ele era comprado, e aquele que adquiria o escravo, ele tomava um documento de posse. Nesse documento havia um selo legitimado na terra, escrito tetelestai, completamente pago. E isso fazia com que o proprietário daquele escravo tivesse direito sobre ele. Amém, escravo? Alguém pagou o preço pela sua vida. Você foi comprado pelo preço de sangue. Você não se pertence mais.
Era uma prática comum isso naquele tempo. Era o documento, o selo de um registro de propriedade, de pagamento. Uma outra ocasião que a expressão tetelestai era utilizada era quando um preso que cometeu um crime e havia uma sentença sobre aquele preso, e depois de ter cumprido a sentença, havia um documento que tinha a descrição do crime, o prazo da sentença que ele deveria cumprir e aonde ele iria cumprir aquela sentença. O que ele fez? O prazo de cumprimento da sentença e onde ele iria cumprir a sentença. E quando ele cumpria na totalidade, para que ele pudesse ser liberto daquele cativeiro, depois de haver pago totalmente a ordenança que era relacionada ao crime que ele havia cometido, aquela pessoa dotada de autoridade carimbava e cancelava o cumprimento daquela prisão com o selo tetelestai. Cumpriu a totalidade da pena. E aí eles arrancavam assim da porta do cárcere e entregava para aquele preso, porque se lá fora ele fosse acusado de ter cometido crime, ele poderia apresentar aquele documento que ele havia pago, cumprido a sentença. Era o alvará de soltura dele. Ninguém mais podia acusá-lo daqueles crimes. Pena que você não entendeu. Ninguém pode te acusar dos seus crimes. Levante as suas mãos. Diga: eu creio que Jesus Cristo pagou o preço da minha vida. Ele cumpriu naquela cruz a sentença da minha morte, para que hoje eu possa apresentar no mundo espiritual: tetelestai, está pago, sou livre. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Está pago. Outra aplicação era quando um pai, ele entregava para um filho uma missão em que o filho ele teria que representar o pai. Era como uma procuração. Ele tinha uma missão, ele ia em nome do pai, ele representava o pai, e quando ele retornava, ele se apresentava diante do pai e dizia: tetelestai, a missão que o Senhor me deu foi cumprida. Você pode imaginar como que essa palavra reverberou no mundo do espírito? A dívida foi paga, você foi comprado e a missão foi cumprida. A dívida foi paga, você foi comprado, a missão foi cumprida. Rakatsoi karabahabasoro. Levante as suas mãos. Há uma unção sendo liberada aqui. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
naquele grande dia, nós vamos dizer: Pai, Tetelestai, a missão que o Senhor nos enviou a cumprir na terra, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Comece a orar em outras línguas. Tetelestai não é só uma expressão que Jesus usou na cruz, é uma expressão que vamos usar também quando cumprirmos a nossa missão. O Ramachore Rakatara Manara Iramanara Bachiara Babatiuki Habahadatori Kahadas Shoke Habatoro Durandara Manalara Manalara Maridara Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, capacita-nos a cumprir nossa missão. Erandarabachari. Naquele dia nós vamos estar diante do Pai. Nós vamos dizer: Pai, eu consegui cumprir o que o Senhor me deu. Pai, eu combati o bom combate. Eu tetelestai, completei a carreira, guardei a fé, eu terminei a obra que o Senhor me designou na terra, eu cumpri as profecias que estavam sobre a minha vida quando o Senhor me criou. O Senhor me criou para cumprir a profecia, e todas elas se cumpriram. As sentenças de morte que eram contra mim foram anuladas. Assim como o meu Senhor venceu, eu também venci. O Jesus que habita em você é para te capacitar a dizer no último suspiro da sua vida na terra e a sua entrada pelos portais eternos: Tetelestai, está consumado. Quando você está no centro da vontade de Deus, vivendo o propósito em direção ao Tetelestai, a consumação da obra que Deus tem designado para você, vai haver então a ação do Espírito Santo na sua vida. A obra do Espírito é para que a redenção de Cristo seja aplicado em sua vida. Somente o Espírito Santo pode aplicar o poder do sangue para trazer a justiça de Deus sobre você e te habilitar a cumprir a sua missão. Então a obra redentora de Cristo fala sobre 3 aspectos importantes. Em primeiro lugar, a reivindicação do inferno em relação à sua vida por causa dos seus pecados. O diabo tem uma maneira de ver o sangue. Ele tem uma forma de ver o sangue de Jesus sobre alguém.
ele tem um temor e tremor, porque ele sabe que não pode tocar em um sangue inocente. Ele só pode tocar naquilo que está debaixo de dívida. Um sangue inocente como o de Jesus, que está sobre nós, para aqueles que se arrependem, para aqueles que confessam seus pecados, para aqueles que estão debaixo de um sacerdócio santo, de um nível de quebrantamento contínuo. Porque a ideia de Deus é que você esteja continuamente debaixo da cobertura do sangue. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E quando você não compreende, você abre espaço para a influência de demônios na sua vida. Se você não se cobre com o sangue inocente de Cristo, você fica exposto espiritualmente aos ataques do inimigo. Então, o reino das trevas vê os que estão cobertos e os que não estão cobertos com sangue. Agora, você não consegue ver isso com seus próprios olhos. Então Deus, Ele envia o seu Espírito. Quando Jesus ele fala que o Espírito viria convencer o homem do pecado, ele estava dizendo, é o Espírito que vai te ajudar a aplicar a obra redentora da cruz, para que você tenha condições de concluir a obra que te foi designada. Vou repetir. Se você não sabe aplicar a Páscoa, você permanece no Egito. Se você não sabe se relacionar com os céus, você não cumpre a sua missão. Você fica preso no ambiente da escravidão. Assim como o Egito era uma figura do ambiente da escravidão, assim também hoje, muitas pessoas estão na igreja, mas não sabem aplicar a Páscoa. Quando Deus disse para Moisés, vamos lá em Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que eu comerem. Diga, eu preciso comer do cordeiro para sair do Egito. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Desta maneira o comereis. Diga, a forma de comer o cordeiro importa para Deus. Desta maneira, você não pode servir a Deus de qualquer maneira, senão você não sai do Egito. Ora de qualquer maneira, lê a Bíblia de qualquer maneira, vem para a festa da Páscoa de qualquer maneira, chega em qualquer horário, faz o que ele bem entende. Ele pensa que está fazendo um grande negócio. Não é de qualquer maneira. Para Deus, o Deus que nós servimos, a forma importa. Ninguém entra no Santo dos Santos de qualquer maneira. Ninguém come do cordeiro de qualquer maneira. Ninguém faz a obra de Deus de qualquer maneira. A nossa dificuldade é que a gente pensa que Deus, Ele aceita a nossa oferta de qualquer maneira. E por isso, quem não come do cordeiro, segundo
a maneira de Deus permanece no Egito. Deus não quer que você permaneça no Egito. Ele quer que você saia do Egito para que você cumpra a sua missão. Pessoas hoje dentro da igreja com grandes dificuldades no ministério, grandes dificuldades na vida espiritual, grandes dificuldades na sua comunhão com a palavra, na comunhão com a oração. É um rio de gente que não ora, que não lê Bíblia, que não é dizimista, que não oferta, porque serve a Deus de qualquer maneira. A Páscoa tem a maneira de comer o cordeiro, irmãos. A Páscoa foi instituída por Deus, foi uma ação do céu para a terra. Quem estabeleceu a Páscoa foi Deus. Quem estabeleceu a forma de alimentarmos do cordeiro foi Deus. Quem fez todo o desenho da saída do Egito, tabernáculo no deserto, terra de Canaã, estabelecimento das tribos, tudo foi Ele para nos comunicar algo. Você não come a Páscoa, serve a Deus o ministério de qualquer maneira. Verso 11: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa, Pessá, passagem. É a mudança de Deus. É a saída da escravidão. É a saída do Egito. 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. I am the Lord. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O sangue vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus estabeleceu um marco. Um marco. A Páscoa, volta aí um pouquinho, verso 2: este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Digo, primeiro mês do ano. Vira para o seu vizinho: feliz ano novo. Porque na Páscoa é que começa o novo ciclo. A terra tem um relógio, o céu tem outro. O que começa no céu é na Páscoa. Deus vai iniciar um tempo novo em muitas pessoas que aqui estão. Haverá um portal aberto pelo sangue. Coloque o sangue sobre os umbrais, sobre as vergas das portas. O sangue abre portais para um novo tempo. É o principal dos meses. Tetelestai. Jesus já cumpriu tudo. Ele já fez tudo. Aleluia. Está consumado. Vamos aqui em Romanos capítulo 2. Verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando
que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A bondade de Deus te conduz ao arrependimento? É a bondade de Deus que te leva para uma mudança? Verso 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, inconstantes, hipócritas que vivem um teatro evangélico, que desobedecem à verdade, obedecem à injustiça. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, mas é a dureza do seu coração que impede da Páscoa ser aplicada em sua vida. E se você não aplica a Páscoa, você não pode entrar no seu destino profético. Se você não sai do Egito, você não vai para Canaã. Se você não sai do Egito, insistem em não orar, insistem em não honrar a Deus, problemas financeiros crônicos, isso não muda na vida dela, porque ela está num lugar no Egito, um lugar espiritual, um cativeiro. Ela insiste em tentar sair do Egito do seu jeito. Você não sai do Egito do seu jeito, você só sai pela Páscoa, somente pelo sangue, somente pelo arrependimento, somente por uma atitude de mudança no seu comportamento, a maneira certa de comer o cordeiro. Há uma maneira certa, irmãos. Se você não se alimenta corretamente, por que as pessoas não alimentam corretamente do cordeiro? Número 1, porque não fazem calar a sua alma. É necessário fazer calar a alma. A alma precisa calar para você discernir o propósito. Você tem muito argumento, muita explicação, muita justificativa. Pessoas boas de argumento são péssimas de arrependimento. Pessoas boas de argumento, elas não se quebrantam. Quando a alma é muito forte, o quebrantamento é muito fraco. E se não há um quebrantamento necessário, a sua alma não vai permitir você ouvir a sua profecia, para você completar o seu propósito, para você dizer naquele grande dia, tetelestai. Enquanto a sua alma, ela estiver gritando dentro de você, governando as suas ações, o seu espírito está impedido de manifestar o propósito de Deus. Se a sua alma é quem governa, você não vai manifestar o poder do reino através da fé. Se a sua alma é que governa, você não sai do Egito para viver o sobrenatural. Nós servimos um Jesus sobrenatural, lemos a sua história, vemos tantos milagres e vivemos uma vida tão escassa do poder do Espírito. Há uma contradição aparente. Um evangelho a quem eu sou discípulo, cheio de poder e manifestações sobrenaturais, e uma vida cheia de escassez, sofrimento. Irmãos, não é a vontade de Deus que você fique no Egito para sempre. É a bondade de Deus que veio a você para te libertar da escravidão, para te conduzir ao arrependimento, para aplicar o poder do sangue, para te convencer, para você comer o cordeiro da maneira correta.
para você sair revestido de uma nova identidade. Lombos cingidos fala de uma vida de estrutura, de caráter. Sandália nos pés fala de uma pessoa com missão e propósito. Cajado na mão fala de uma pessoa revestida de autoridade. Santidade, propósito e autoridade. Quando você está comendo o cordeiro da maneira correta, você vai andar em direção a um destino. Os argumentos da sua alma faz você caminhar debaixo da justiça própria e não da justiça da cruz. Quem é cheio de justiça própria, a cruz não pode operar nela. Quem é cheio de justiça própria fala mais das pessoas do que de Deus. Quem é cheio de justiça própria é cheio de comparações, julgamentos, argumentos, cheio de justiça própria. Então a justiça da cruz, a Páscoa, não pode operar em sua vida. A sua justiça própria impede que você saia do Egito. E a justiça própria vai alimentando a alma com sentimentos contrários à prática da fé. E você começa a viver o evangelho de maneira carnal. E você começa a viver o evangelho cheio de argumentos, justiça própria. Para que você não viva dentro da dimensão do sobrenatural. Deus quer nos tirar do Egito para nos caminhar debaixo da sua nuvem de glória. Não importa se é deserto, vai haver glória, vai haver maná, vai haver presença, vai haver poder de Deus. Se tenha o sacerdócio, a glória de Deus vai vir. Não vai haver doentes entre vocês. Eu vou dar um destino para vocês. Vocês vão me adorar no deserto. Até os animais no deserto vão se reproduzir para que vocês possam me adorar. Você pode imaginar como que foram 40 anos sem pasto e manter um rebanho simplesmente reproduzindo para poder apresentar adoração a Deus? Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo provê a oferta que Ele recebe. Você não provê através do seu trabalho, você provê se você está debaixo da nuvem. Carabaçou. Mas se você nem saiu do Egito, você não vai viver o sobrenatural no deserto. E aí você não transiciona a sua mentalidade. Você continua vivendo no Egito, falando do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas com uma mentalidade carnal, cheia de argumentos, sem poder contra o diabo, sem poder sobrenatural, sem viver o seu propósito, correndo um grande risco de não dizer naquele grande dia, Tetelestai. Deus quer nos transicionar para um lugar sobrenatural. Levante sua mão e diga: Deus quer me transicionar para um ambiente do sobrenatural. É a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Quantos estão comigo? Estão entendendo? Páscoa nos transiciona na mente, nos transiciona na forma de pensar, na nossa identidade, para que nós possamos viver uma vida direcionada por uma missão, por um propósito na terra. Assim como Jesus, que é o nosso Senhor, Ele viveu centrado num propósito. Nós somos seus discípulos. Nunca foi a ideia de Deus de você viver uma vida religiosa, mas você viver uma vida com propósito, guiado pelo Espírito. Uma pessoa livre do Egito, em direção a um ambiente de promessas. Mas a forma de comer o cordeiro, diga: lombos cingidos,
santidade, sandália nos pés, senso de propósito, cajado na mão, a autoridade. É a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Eu quero declarar que esses dias Deus vai cingir os seus lombos, calçar novas sandálias, colocar cajado na sua mão. É a Páscoa do Senhor. Nós vamos sair daqui comendo o cordeiro, não segundo aquilo que o mundo quer, mas segundo aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Nós vamos sair daqui convictos de uma vida de oração, consagração. Vamos sair daqui todos dizimistas fiéis na casa do Senhor. Vamos sair daqui todos pessoas que vão liderar células, que vão trabalhar na obra, vão se envolver com o reino. Isso é comer a Páscoa, pregar o Evangelho, todos envolvidos no reino, para que o nome dele seja glorificado. Quem não envolve, não desenvolve. Você não come a Páscoa de qualquer maneira, você não come o cordeiro de qualquer maneira. Esses dias Deus vai transicionar você, transicionar sua identidade, transicionar sua mentalidade, transicionar o seu propósito, o seu entendimento sobre propósito, para que naquele grande dia você possa dizer: Tetelestai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. João 17, verso 4. Para te adorar eu vivo, para te adorar. Levante as suas mãos. Ele pagou o preço para você viver a missão. Ele pagou o preço para você ser livre. Ele morreu por nós para nos dar um destino. Vivo só para te adorar bem forte. Para te adorar eu vivo. Jesus, mais alto. Preste atenção em algo, irmãos. Não é a ideia de Deus você ficar vivendo uma vida de guerra sem fim, onde você aplica a sua fé só para resolver problema, onde você vai para a igreja para buscar a Deus para resolver problema financeiro, casamento, enfermidade. Não é essa a ideia. A ideia não é você ficar lutando com o Egito. Pessoas que ficam o tempo todo buscando a Deus, pelo tipo de oração que ela fala, ela fica ali, irmãos, dando voltas no deserto, batendo cabeça, sempre orando as mesmas orações pelos mesmos problemas. E ela não percebe, ela não consegue, se não for pelo Espírito. Você está comendo o cordeiro errado. Por isso você permanece batendo cabeça. Não, agora vai resolver. Não vai. Se você não muda, o roteiro não muda. Vai dar volta. Deus não quer isso para você, para mim. Ficar dando volta. É para sair do Egito. Existe uma promessa de Deus, uma Canaã para você. Existe para você algo que é para ser construído para a eternidade.
Muitas pessoas, irmãos, estão prostradas diante de situações que elas se sentem incapazes. Elas se sentem incapazes de resolver. Não sabem como resolver. Não têm a menor ideia como é que elas vão sair daquela situação. Mas ela não percebe que o problema está na forma como ela está comendo o cordeiro. Ela come o cordeiro de qualquer maneira. Ela trabalha na obra de Deus de qualquer maneira. Ela ora de qualquer maneira. Ela adora de qualquer maneira. Ela não segue princípios da palavra. Ela não procura orientar sua vida pela palavra, pelo Espírito. Ela se envolve com as coisas desse mundo. Ela está comendo na mesa de Nabucodonosor, da Babilônia. Ela come na Babilônia, depois quer a mesa do cordeiro. Não vai funcionar. Eu vim aqui te avisar hoje de manhã. Estava falando com o Djalma ali. Eu falei, cara, essa noite Deus mudou a mensagem completamente. Eu já estava com a palavra preparada há muitos dias. Aí chega de noite. Não é nada disso que você vai ministrar. Porque o tetelestai de Deus não se aplica só a Jesus na cruz. Eu e você temos uma cruz. Quem não tomar a sua cruz e negar a si mesmo e vir após mim, não é digno de mim. Será que quando você estiver pendurado na sua cruz, você vai ter a honrosa oportunidade de dizer, tetelestai? Eu cumpri a obra que o Senhor me confiou. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Há uma maneira de viver a fé, irmãos. Há uma forma de você comer do cordeiro, de você viver a palavra, de você andar orando em línguas em todo o tempo. Quando você vai se enchendo do Espírito, e você vai se enchendo do Espírito, Ele vai aplicar a Páscoa, Ele vai aplicar a obra redentora, Ele vai aplicar em você a obra da cruz. Ele vai dizer, Rogério, você está errando aqui, é hora de arrepender-se aqui. Aplica o sangue, abre o portal, sai por essa porta, aplica aqui. É hora de você fazer um jejum, é hora de você se consagrar. Não, se você não fizer isso, eu tenho coisas para te mostrar. Eu quero te mostrar algo do meu reino, mas você ainda está no Egito. Saia desse lugar, vai se enchendo do Espírito. Volte para a minha palavra, volte para a minha palavra, volte para a minha palavra. E você vai se enchendo do Espírito, vai se enchendo. Ele vai aplicando a obra da cruz, te convencendo do pecado. Ele vai aplicando em você aquilo que Jesus pagou na cruz por nós, para que você se arrependa. Rogério, essa dívida já está paga. Sai desse lugar e você vai se enchendo do Espírito. Preste atenção em algo. Tudo que Deus fez e faz tem um propósito. A fé, para você obedecer uma palavra, mate o cordeiro e passe o sangue nas portas. Eles precisaram de fé para isso. A fé para você comer o cordeiro. A fé para você caminhar em direção ao seu propósito. Eu anotei aqui alguns pontos. Pela fé, naquilo que Deus diz, pela palavra, nós saímos da escravidão, alimentamos dos ensinamentos de Cristo, aplicamos o sangue para nos protegermos contra o juízo de morte, abrimos portais para entrarmos em ambientes onde nunca fomos, mudamos nossa identidade de escravos para sacerdotes, protegemos a nossa família. Era um cordeiro para cada família. É o início de um novo tempo. Quem come corretamente a Páscoa entra em uma nova dimensão, aprende a viver na dependência de Deus, debaixo da nuvem. É na Páscoa
que esse memorial é estabelecido de uma obra completa, libertadora, inexplicável. Mas a sua alma, os seus argumentos, a sua justiça própria impede de você enxergar o benefício da Páscoa. Você tem fé, por exemplo, para confessar a Cristo e ser salvo. É uma dimensão de fé. Você tem fé para orar por um enfermo. Você tem fé para mudar circunstâncias e interceder por algo. Você tem fé para oferecer sua vida para um chamado, como foi a ministração anterior. Você tem fé para aprender a viver na dependência de Deus. É a Páscoa que te conduz a esses lugares. Você tem fé para manter os seus olhos na eternidade, buscando uma pátria que não é desta terra. Você tem fé para isso? Somente o Espírito Santo pode gerar isso em você. Mas eu não tenho fé para isso. Nunca vai ter, por você mesmo. O Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Você vai se enchendo do Espírito. Você vai se enchendo da presença. Você vai se enchendo do Espírito. Ele vai abrindo a sua visão. Ele vai te dando entendimento. O Espírito Santo na obra redentora de Cristo, Ele vai corrigindo o seu caráter. Lombos cingidos, sandálias dos pés, cajado na mão. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o conhece. Ele vos guiará em toda a verdade. E quando você está cheio do Espírito, a sua alma se cala. Seu coração se quebranta. Sua visão muda para a eternidade. Vou repetir. Quando você está cheio do Espírito Santo, sua alma se cala. Seu coração se quebranta. Para você se arrepender e renunciar. E os seus olhos são abertos para as promessas eternas de Deus. Quem não é cheio do Espírito não consegue caminhar na perspectiva de eternidade. Está preso nesse plano. Fica olhando para o lado, olhando para o homem. É uma pessoa presa ainda à aprovação do homem. Como foi ministrado ontem tão maravilhosamente pelo apóstolo João Yuri. A pessoa vive com um buraco na alma para tentar aceitação, aprovação. Jesus conquistou por nós uma obra sobrenatural. Ele conquistou por nós não somente o perdão de pecados, não somente a libertação do inferno, não somente a libertação da morte, mas o que é mais extraordinário na Páscoa de Jesus é a condição agora de sermos revestidos e cheios do Espírito. Deus habita em nós, Ele habita em nós. Irmãos, o Espírito de Deus habita em você para te ajudar a cumprir a sua missão, para revelar a você o propósito. Ele esquadrinha todas as coisas, está cheio do Espírito. Sim, glorificar a Cristo na cruz, porque Ele morreu para isso, para você ser um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Eu preciso ir, Maria, não me detenha, porque se eu não for, Ele não virá. Para você ser cheio do Espírito, para você ser cheio do Espírito, vamos lá em Lucas 14. Esses dias eu tenho estado com o Senhor em Lucas 14. Eu só estou começando, é uma mensagem em 3 partes. Nós vamos meditar em Lucas 14 nessa Páscoa. Verso 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles porém, nada disseram. E tomando-o, curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós
Se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Veja, ali havia um momento. Era um cenário onde tinha um doente dentro de uma sinagoga. O Filho de Deus estava ali. Estava ali um homem cheio do Espírito. E estava ali homens cheios de religião. É interessante quando a presença de Jesus, que representa aqui uma vida cheia do Espírito, a presença de Jesus, o primeiro ponto que a presença de Jesus fez no verso 1, é que a sua alma fica observando, final do verso 1. Eis que o estavam observando. Verso 4. Eles, porém, nada disseram. Verso 6. A isto nada puderam responder. Eles ficaram observando, não falaram nada e não tinham respostas. Enquanto você não cala a sua alma, você não entra no sobrenatural. A sua alma, ela tem que observar, calar e não buscar respostas. Você não tem que buscar respostas. Você tem que crer. Você não tem que saber como. Eu não preciso saber como. Se é sábado ou não é sábado. Eu sei que se Ele está presente. Eu não sei como Ele vai mudar essa situação na minha vida, mas eu sei que vai mudar. Porque eu caminho pela fé, não pelo que vejo. Eu não sei como. Eu não tenho respostas para você. Mas eu creio. É a Páscoa. Para onde vocês estão indo? Os egípcios perguntaram. Não sabemos. Mas sabemos que Ele vai nos guiar. O que impede as pessoas de entrar na dimensão do Espírito? Que elas querem entender as coisas. Porque a sua alma é muito forte. Mas com Jesus não é assim. Se Ele está presente, você não vai ter palavras. Você não sabe como vai acontecer. Mas você sabe o que vai acontecer. Faça calar sua alma. Faça calar seus argumentos. Faça calar o espírito da religião. Faça calar aquilo que quer impedir você sair do Egito. Para. Aquieta-te. Confia. Se encha do Espírito Santo. Vai orar em línguas. Vai jejuar, vai ler Bíblia, vai meditar na palavra, vai enxergar o que Deus está falando. Ele quer realizar milagres, Ele quer tirar uma água desse mundo. O hidrópico ali fala de uma água contaminada, doente. Ele quer tirar a doença, Ele quer curar pessoas, Ele quer libertar os cativos, Ele quer que as pessoas passem pela Páscoa. Ali era a Páscoa daquele homem hidrópico. Ele estava carregando uma água que gerava doença. Ele estava carregando uma água que gerava nele algo que o impedia de se mover da maneira correta. Mas o Cordeiro de Deus estava ali. A Páscoa é quando você encontra Ele. E Ele faz perguntas para te calar. Ele fez Jó calar. Ele cala as pessoas. Jesus te trouxe nessa Páscoa para te calar. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer que Ele tire essa água doente de dentro de você, esses argumentos, como a Ellen falou aqui pela manhã, os sofismas, as vãs filosofias, essa mentalidade errada. Eles só observaram, nada disseram
e não puderam responder. Enquanto você não estiver cheio do Espírito, sua alma vai continuar falando. Levante a sua mão. Rakatsoi cara, ore em línguas. Ore em línguas. Ele te deu a oração em línguas. Deus, tudo que Ele dá tem valor. Tudo que Ele dá tem propósito. Tudo que Ele dá não é em vão. Tudo tem proveito, utilidade. A oração em línguas é graça. Ele nos concedeu a sua graça. Ele quer que você receba os benefícios da oração em línguas, os benefícios de você ser cheio do Espírito. O falar em outras línguas não é algo sem importância. É para que o Espírito do Senhor, Ele comece a governar você, não a sua alma. Foi dado para o seu bem, foi dado por amor a você. Jesus morreu e ressuscitou para você ser cheio do Espírito, para você ser cheio do Espírito, para você parar os argumentos da sua alma. É a Páscoa, é para mudar a sua identidade, é para tirar a sua vida do cativeiro. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir. Somente Ele pode aplicar a obra da cruz. Ore em línguas. Você foi batizado do Espírito Santo. Você foi batizado para ativar o seu espírito. Não há ninguém mais importante na sua vida que o Espírito Santo. Só Ele pode aplicar a Páscoa em nós. Só Ele pode nos convencer do pecado. Só Ele pode nos levar à cruz. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai fazer a sua alma calar. Feche os seus olhos. Escute o que eu vou dizer. A maioria dos crentes que já foram batizados no Espírito Santo passaram a falar em línguas, mas até hoje não compreendeu por que Deus deu isso a eles. Cheios de conceito, mas pouca prática. A grande maioria não entende que somente o Espírito pode levá-los ao propósito de Deus, para que eles possam dizer naquele dia: Tetelestai. Sem que você se encha do Espírito Santo, você não vai conseguir cumprir a sua missão. Agora imagine você que foi batizado no Espírito e não pratica a oração em línguas, porque não entende o propósito, a dádiva, o benefício. Como que o Espírito pode fazer calar a nossa alma? Se você não tem anseio para ser cheio do Espírito, você pode imaginar aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo. Se você não tem o entendimento, como é que as pessoas que você está discipulando terão desejo pelo Espírito Santo? E uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não vai compreender a obra da cruz. Não há Páscoa sem a revelação do Espírito. Você se derramar na oração em línguas, você se encher do Espírito, vai te levar a um lugar em Deus, aonde Ele vai começar a revelar que não é pelo argumento, é pela presença. Quando você está orando em línguas, o seu espírito ora de fato. Você fala com Deus e não aos homens. Não é a alma que está dizendo, mas o seu espírito. O apóstolo Paulo, ele corrigindo as doutrinas da igreja de Corinto, ele disse: eu falo em línguas mais do que todos. Ele sabia dos benefícios. Você pode imaginar que se não houvesse nenhum proveito, que Paulo ficaria orando em línguas todo o tempo. Se não houvesse nenhum proveito,
Por que Deus nos daria esse dom? Se não houvesse nenhum proveito. Hoje tem mais de 700 milhões de pessoas na terra batizadas no Espírito Santo. Ele nos deu o seu Espírito para vivermos o propósito, para consumarmos a obra que Ele nos confiou para fazer. Mas apóstolo, eu não oro em línguas. Não orava, porque nessa Páscoa você vai passar de uma situação para outra. Jesus vai pegar você aqui, meu irmão. A igreja de Corinto, os caras oravam tanto em línguas que eles perderam o controle e começaram a abusar disso. Fizeram mau uso da dádiva de Deus. E começaram a usar o dom para uma vaidade espiritual. Por isso que Deus permitiu, para que Paulo pudesse esclarecer a importância de você edificar o seu espírito e não a sua alma, seus argumentos. Não é sobre o seu desempenho, não é sobre a sua capacidade, é sobre a presença. Não é sobre os seus dons ou aquilo que você pode ou não pode. É sobre você ser cheio dele, apaixonado por ele, apaixonado pela presença, apaixonado por ele, apaixonado pelo coração dele. Você ter o cheiro dele, você querer estar com ele, e você está todo o tempo buscando ser guiado por ele. O que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. É um instrumento de edificação. Edificar é construir, fazer crescer algo dentro de nós. Edificar significa construir um propósito no espírito, levantar algo. Crescimento sobre o alicerce da fé, que é a Páscoa, Cristo. Pessoas fracas espiritualmente, tem um caminho para você, para mim, para todos nós nos enchermos dele. A nossa força vem dele, a sabedoria vem dele, a presença de Deus transforma, capacita. Se você hoje pode multiplicar os seus talentos por causa da presença dele, dentro da medida que você caminha, é a presença dele, é ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O que ele espera, irmãos, a obra do Espírito é uma obra de cooperação entre você e o Espírito Santo. Você e o Espírito Santo. O Espírito não vai orar por você, é você que vai orar, mas é o Espírito que vai revelar os mistérios de Deus para a sua vida. Ele vai revelar aquelas áreas que necessitam aplicação do sangue. Ele vai revelar aquilo que precisa ser transformado para você comer o cordeiro. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Vocês vão sair do Egito para me adorar no deserto. Você vai se enchendo do Espírito e a obra da cruz vai sendo aplicada em você. O poder do sangue vai te libertando, vai te remindo, vai aplicando em você a redenção do Filho de Deus. Aquilo que Jesus realizou por nós é aplicado em você pelo convencimento do Espírito Santo. Mas sem o Espírito Santo não há revelação da obra da cruz. Sem a revelação da obra da cruz, você não pode sair do Egito. Por isso tem muita gente hoje dentro da igreja dando volta nos problemas, não sai da condição, porque não busca se encher do Espírito e obedecer ao Espírito e se arrepender dos seus pecados para serem transformados. Mas por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Não compreendeis que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento.
Rabahandare. Irandarama shere darandara dalarabasu. Shehamanalara dalarios, orandare carandara dalarios. O falar em línguas. É tão importante para você quanto a sua fé na obra da cruz. O falar em línguas é um chamado de Deus para a igreja para poder aplicar a Páscoa. O Espírito Santo colocou na linguagem, nas línguas, um meio pelo qual Ele vai controlar a sua alma, fazer calar a sua alma. Por meio da fala é que você estabelece domínio sobre os seus pensamentos e propósitos. O Espírito Santo, Ele continua trabalhando e Ele quer trabalhar em nós. Ele quer soprar em nós. Ele quer nos encher com a sua presença. Ele habita conosco. Mas para quê? Para te apresentar a Páscoa, para dizer para você: se você me ouvir, você vai aplicar o sangue, os portais serão abertos, você vai sair do Egito, eu vou estabelecer a minha nuvem sobre a sua vida, vai haver provisão do céu, vai haver maná, as suas roupas não vão se envelhecer, os seus filhos vão crescer, até o rebanho eu vou prover oferta para você me adorar. Eu vou estabelecer o meu tabernáculo no seu coração. Eu vou ter intimidade com você. Minha Shekinah virá, a minha glória te transformará. Você estará transformado debaixo da nuvem da minha presença. Você vai aplicar a Páscoa, o Cordeiro. Você vai ter um memorial. A Páscoa é memorial para você não se esquecer. Mas não se esqueça que eu estou te libertando do Egito, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Eu quero que você complete sua carreira. Eu quero ouvir naquele grande dia o que eu ouvi do meu filho na cruz: Tetelestai. Queria te convidar a se colocar de joelhos. Queria que você perguntasse ao Espírito Santo aonde que o sangue tem que ser aplicado hoje. Sem arrependimento não há remissão, irmãos. Qualquer igreja que não prega arrependimento, o Espírito Santo não está ali, porque o Espírito Santo veio para convencer o homem, dentre outras coisas, dos seus pecados. Ele quer te inserir no reino. Ele quer te inserir em um lugar. Deus não quebra. Ele quer nos levar a um lugar de arrependimento. A um lugar de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Onde não há arrependimento, não há governo do Espírito. Aonde não há quebrantamento, não vai haver, irmãos, a ação do Espírito, dizendo: Tetelestai, eu quero que você complete a obra. Mas você tem que sair do Egito. Áreas da sua vida tem que sair do Egito. Você tem que comer o cordeiro da maneira correta. Você tem que mudar a maneira que você está comendo o cordeiro. Você é indisciplinado, você não tem constância, você fala muito e faz pouco. Você tem muito argumento e pouca ação. Você tem muita inteligência natural e pouca inteligência espiritual. Você não compreende os meus caminhos, porque a sua alma está no governo, governando suas emoções, sua ação. Submeta-se, faz ela calar, faz ela calar, faz ela calar.
Você veio para a Páscoa para comer o cordeiro. É para comer o cordeiro da maneira correta. Passagem, Bessar. Sai do Egito. Sai da escravidão. Faça sua alma calar. Obedeça a palavra. Faça a sua alma calar. Moisés diz aos filhos de Israel: tome o cordeiro, cordeiro de 1 ano sem defeito. Não é para você pegar o cordeiro com defeito, porque você não está acreditando em Moisés. Isso pode te custar o primogênito. A morte do primogênito fala da morte da descendência, a morte de um propósito eterno. Deus quer estabelecer uma obra eterna através da sua vida. Não deixe o seu primogênito morrer. Não deixe a sua herança. Além do sangue, além do sangue de Jesus, para te libertar, para te libertar, para te libertar. nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tetelestai. E nos faz A dívida foi paga. brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o meu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Fica de pé, irmãos. Somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Estenda as suas mãos. Abra os seus lábios. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você perdeu o diabo. Eu sou livre e eu sou livre. Eu sou livre.
Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio que a obra do Espírito Santo na minha vida não é ficar me acusando o tempo todo dos meus pecados. Eu creio que o Espírito Santo me apresenta meus pecados para que eu possa aplicar a justiça do teu sangue, para que eu seja liberto da escravidão do Egito. O Espírito Santo que me guia em toda a verdade, me tira do engano, para que eu viva a Páscoa do Senhor, a passagem da saída do Egito para um ambiente de promessas. Eu creio que o amor do Senhor é para me ajudar a cumprir o meu propósito. Eu recebo a sua exortação para que eu seja transicionado de um lugar de escravidão para um lugar de promessas. E eu sei que para isso é necessário o sacerdócio. Entre o Egito e Canaã tem um tabernáculo. Eu creio que é o sacerdócio, que é a comunhão com o Senhor, que vai me transicionar desse lugar de escravidão que eu vivia, oprimido pelo diabo, para um ambiente de promessas, terra que emana leite e mel. O que o Senhor tem preparado para mim, eu não sei, mas eu sei que se eu tiver um sacerdócio, a nuvem vai me guiar, e eu vou entrar, eu vou passar pelo batismo do Mar Vermelho, deixando o Egito para trás, e vou passar pelo batismo do Jordão, entrando nas promessas. Eu vim nessa Páscoa, passagem, quero passar pelo mar, quero estabelecer um tabernáculo e passar o Jordão. Eu quero entrar em um ambiente onde a sua palavra é que vai governar minhas decisões, minhas escolhas e o meu propósito. Eu recebo essa manhã a direção de comer o cordeiro segundo a sua maneira e não a minha maneira. E eu vou receber o batismo no Espírito, cingir o meu lombo pelo batismo no Espírito, calçar as sandálias pelo batismo no Espírito, receber o cajado pelo batismo no Espírito. É a Páscoa do Senhor, é a Páscoa do Senhor, é a Páscoa do Senhor. Na minha vida, eu declaro para o mundo espiritual, eu entro em uma dimensão profética, guiado pelo Espírito, pela obra de Cristo, para glorificar o Pai. E naquele dia, diante do Senhor, eu direi: eu te glorifiquei na terra, consumando tetelestai a obra que o Senhor me confiou. Aleluia! Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante as suas mãos.
Eu sou livre. O sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar. Nós colocamos esses 3 panos aqui, que expressa a visão deste ministério. O pano vermelho representa a Páscoa, o sangue, a obra do Filho de Deus. O pano azul representa Pentecostes, a unção, a vida no Espírito. O pano amarelo representa a paternidade de Deus, o Pai, que nos fez filhos através da sua glória. Recebemos a natureza divina, o sangue, a unção e a glória. É um ato profético que fizemos, declarando que esse ministério está debaixo desses 3 elementos. São os elementos mais poderosos do mundo espiritual: o sangue de Jesus, a unção do Espírito e a glória do Pai. Nós declaramos isso porque nós celebramos as festas, crendo que não são 3 coisas que operam. Hoje eu falei um pouco do Espírito Santo dentro da Páscoa. Elas operam juntas. Não são 3 coisas, não é algo cartesiano, racional, x e y. É algo que opera numa dimensão do Espírito. Quem passa pela Páscoa recebe revestimento para glorificar o Pai. As 3 coisas operam de maneira conjunta. Nós estamos nesse plano, mas no mundo do Espírito elas operam de maneira conjunta. Não há unção quem não tem vida de quebrantamento. Não há glória onde não há presença do Espírito. Então é um conjunto dinâmico, mundo espiritual. Nós estamos celebrando a Páscoa esse ano. Em junho nós celebramos Pentecostes. Em outubro nós celebramos Tabernáculos. Já há 14 anos nós fazemos isso. Esse é o 14º ano. Celebramos a Deus. As igrejas celebram muito elas mesmas. Celebra muito as coisas do homem, não a Bíblia. Nós celebramos a Deus. Essa Páscoa é um memorial de gratidão ao que Jesus fez por nós. Enquanto Deus permitir que estejamos aqui à frente desse ministério, nós vamos celebrar a Páscoa e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado. Porque nós não temos dimensão do que Ele fez. A gente tem alguns vislumbres, mas não a noção correta da grandeza da sua obra. Nós queremos que você que está aqui, chegou hoje, alguns chegaram ontem, você coma do cordeiro nessa Páscoa. Amém? Tenha comunhão e tudo, mas lembre-se que você veio aqui para comer do cordeiro, ouvir a palavra, receber no Espírito liberações do céu sobre a sua vida. Não é se você enxergar aqui como um evento, você pode ir em outros eventos. E aquilo que Deus, a unção que Deus colocou, eu creio muito nisso.
para quem já veio em Pentecostes aqui, sabe que o mover é totalmente diferente. Tabernáculos é inexplicável, porque cada festa há uma unção, há um propósito. Então, quando você passa a entender isso, que durante esses dias Deus tem algo específico para a sua vida, é um trabalho, como eu disse na mensagem, de cooperação com o Espírito Santo. O Espírito Santo não ora por você, você ora em línguas. E Ele opera aquilo que Deus quer operar em sua vida. Então é uma obra conjunta. Compreende? Você sempre vai trabalhar cooperador com Ele, operando com Ele. Você é um cooperador de Deus. Esteja nessa festa, ame as pessoas, façam novas amizades, mas não perca o propósito. Durante as mensagens, não fique lá fora. Você veio aqui para um propósito eterno. Seja uma pessoa centrada. Deus está te preparando para algo, está te inserindo num novo ciclo. A Páscoa é a inserção espiritual em um novo tempo. Aleluia. E se for para falar, fale da palavra. Glória a Deus. Não fala mal de ministério. Não fala mal de pastores. Cuidado, o seu destino depende das suas palavras. Tiago, capítulo 3. Deus colocou o nosso destino pelas nossas palavras. Aí a gente quer fazer comparações. Nós somos uma só igreja. Entra no lugar de maturidade em Deus. Nós somos só um povo. Ajude o tanto que você der conta. E cuidado com as palavras. Vigie nas conversas. Isso é proteção. Um ambiente de um peso espiritual como esse também tem muito ataque de demônios. E muita batalha para tentar desconstruir. Teve um rapazinho que veio numa festa só para ver os defeitos da festa. Depois postou tudo nas redes sociais. E o pessoal ficou, você não vai fazer nada? Eu falei, não. Romanos diz que a vingança pertence a Deus. Eu não quero o mal dele. Quero que ele seja liberto. Nós estamos numa guerra. Quero que ele seja salvo. Que ele se arrependa. E que ele entenda que ele está falando mal dele mesmo. Então, o motivo pelo qual você veio, você investiu tempo, outras pessoas aqui sacrificaram muitas coisas. Então aproveite isso, faça valer a pena. Nós estamos trabalhando para oferecer o melhor para vocês. Dentro das nossas limitações, dentro da nossa medida. Mas você procure em Deus, mergulhar na palavra, anotar o que tem que ser anotado. Não ficar andando durante as ministrações, isso desconcentra quem está aqui na frente. É muita coisa que a gente quer liberar, às vezes a pessoa fica andando, chama a atenção, você tira a atenção da palavra. E isso não é bom. Eu falo para os pastores, quando eu já ministrei várias vezes para eles sobre protocolos de conduta. Você tem que saber se comportar nos ambientes. Amém? E nós vamos retornar às 14h15. Nós vamos reiniciar aqui. Vamos ficar de pé. Cadê a pastora Ananda? Ela está presente? Por favor, vamos recebê-la com honra.